Organização da administração pública e terceiro setor. É a nossa primeira temática do nosso curso, que vai trabalhar os 10 temas mais cobrados no exame da OAB de Direito Administrativo. Bem direcionado aqui para você acertar as suas questões da prova. Bom, gente, então o que vem a ser isso aqui, né? Organização da administração pública. Quando a gente fala de organização da administração pública, a gente está falando da estruturação do Estado. A gente tem que conhecer aqui as pessoas, as entidades, os órgãos que desempenham a função administrativa. Quando a gente pega a prestação de serviços públicos, a gente sabe que ela pode se dar de forma direta pelos entes federados. Então, vou até colocar isso aqui que eu acho que vale a pena. Então, pode ser, né, de uma forma direta, e essa forma direta a gente vai falar que é uma forma centralizada, tá? Centralizada. E aqui vai ser feito por quem? Pelas entidades políticas. A União, o Estado membro, né? O DF e os municípios. Então, União, Estado, DF e os municípios. Esses são os entes da administração direta, que a gente também pode chamar de centralizada, tá? Administração direta ou centralizada. Eles vão ter capacidade política e administrativa. É só a gente pensar aí, por exemplo, no estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, a federação, né? Então, a União, a gente pode pensar nesses aspectos aí. Ótimo. Mas quando a gente analisa lá o Decreto-Lei 200 de 67, que traz essa organização da administração pública, ele não fala só da administração pública direta ou centralizada, que vai ter capacidade política e administrativa. Ele traz também sobre a criação de pessoas especializadas, de modo que vai ser transferido para essas pessoas que serão criadas a prestação dos serviços. Essa transferência a gente vai chamar de descentralização. E aí a descentralização vai criar o quê? A administração pública indireta. Vai criar a administração pública indireta. Então, quando a gente fala da administração pública direta, a gente está falando da centralizada. Centralizada, né? Não ficou muito bonito, não, mas só para vocês lembrarem aí. E a indireta já vai ocorrer o quê? Uma descentralização, né? Vou até o T aqui, só para vocês lembrarem, tá? Descentralização. Então, essa transferência a outras pessoas jurídicas, a gente vai denominar de descentralização. Por que ocorre essa descentralização? É uma forma de eficiência. Vou dar um exemplo aqui do INSS. Imagina se a União tivesse que tomar conta de todas as questões referentes à aposentadoria. Poxa, a União já tem tanta coisa. Então ela criou uma autarquia específica para isso, tá? Ela criou uma autarquia específica para isso. Então essa descentralização, essa transferência para outras pessoas, quando a gente fala da administração pública indireta, a gente pode estar falando aqui de autarquias, tá? Autarquias, a gente pode estar falando de fundações e também das empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Mas eu quero destacar também mais uma coisinha aqui, né? É que essa transferência para uma outra pessoa pode ocorrer também para particulares. E aí, no caso de transferência para particulares,
vai se dar por meio de contratos administrativos, de concessão e permissão. Tema importante também. Beleza. Então, olha só, pessoal. A administração pública pode ser direta, são os entes políticos, né, a União, Estado, DF, município, que exerce de forma centralizada, presta o serviço, né, de forma centralizada, direta. Ou, quando se fala de administração pública, pode ter também a indireta, que é a criação de autarquias, e aí a gente engloba associações públicas, fundações públicas e as empresas estatais, seja empresa pública, seja sociedade de economia mista. Mas essa descentralização também pode se dar para particulares, que aí no caso vai se dar pelos contratos administrativos de concessão e permissão. Beleza. Então, centralização, descentralização. Mas tem uma outra palavrinha que também ocorre nas provas, que não é descentralização nem centralização, que é, na verdade, a desconcentração. Desconcentração. Gente, desconcentração vai envolver uma distribuição interna de competência. Então, vamos colocar, por exemplo, aí a União. A União não é interesse criar uma pessoa jurídica, mas internamente ela pode fazer uma repartição visando a eficiência. Então, uma distribuição interna de competência, tá? Diferente. O que muda a descentralização para a desconcentração? E aqui dentro da União criar, por exemplo, vários órgãos, como os ministérios, né? No Estado aqui as secretarias de Estado, por exemplo, tem vários órgãos. Esses órgãos aqui não possuem personalidade jurídica própria, diferente dos entes que lhe deram origem. Tá? Então, na direta, por exemplo, a União criou um ministério. O ministério não tem personalidade jurídica própria. Ele é um órgão, é igual ao nosso corpo humano. Então, temos nós, né, tem o Wallace, e aqui dentro tem vários órgãos exercendo funções diferentes. Mas quando eles fazem alguma coisa, quem está fazendo? O Wallace. Tá? É a mesma ideia do órgão do corpo humano, que é diferente dessas pessoas jurídicas aqui, ó, criadas na indireta. Porque aqui, quando a gente fala de autarquia, de uma fundação pública, de uma estatal, terão personalidade jurídica diferente dos entes federados responsáveis pela sua criação. E aí, consequentemente, para criar isso daqui, precisa de quê? Lei, né? Precisa de uma lei específica. Seja uma lei criadora ou seja uma lei que autoriza. Aí vai variar dependendo do caso. Então, isso é importante demais, tá? Isso é importante demais. Olha só, trouxe aqui então a administração, um destaque, né? Dentro da administração indireta. E só para falar do terceiro setor, né, que eu não mencionei aqui, do terceiro setor, é porque a economia é dividida em setores. O primeiro setor é a administração pública. São os entes públicos, né, que visam ao interesse público. O segundo setor são os particulares. Quando a gente fala dos particulares, por exemplo, de um empresário, ele visa ao lucro. Então, são os particulares atuando no regime privado. Então, quando a gente fala de um empresário, todo empresário visa ao lucro. Nem todo empresário terá lucro, né? Tanto que tem a falência, a recuperação, mas todo empresário visa ao lucro, visa aos seus interesses próprios, privados. O terceiro setor são particulares também, mas são particulares que vão atuar ao lado do Estado. Então, eles vão ter aí um regime diferenciado. Por exemplo, o Sistema S, SESI, SENAI, SESC, são particulares, mas que atuam junto do Estado, né? Ao lado do Estado. Aí esses nomes, terceiro setor, é porque a economia divide, né, divide em setores. Os entes, administração pública, primeiro setor, os particulares que visam ao lucro, que visam ao interesse privado,
segundo setor, e os particulares que atuam ao lado do Estado, como um serviço social autônomo, por exemplo, terceiro setor. O que eu mais lembro aí do terceiro setor é SESC, SESI, SENAI, fica mais fácil. E o destaque aqui, gente, da administração indireta, eu queria falar com vocês um pouquinho das autarquias, tá? Porque olha só, quando a gente fala de autarquia aqui, as autarquias, elas costumeiramente caem nas provas. E a gente tem que lembrar que ela é um ente da administração indireta. Olha o artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Olha só essa diferença, gente. A autarquia, ela é criada por lei. Tem uma lei que cria. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação tem uma lei que autoriza, tá? Tem uma lei que autoriza. Deixa eu ler o dispositivo todo aqui, ó. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, fundação pública, definir as áreas de sua atuação. O Código Civil também traz, porque o Código Civil traz lá, né, as pessoas jurídicas de direito público externo e interno e as pessoas jurídicas de direito privado. Só de curiosidade lembrar que lá nas pessoas jurídicas de direito privado a Eireli não existe mais, tá? A Eireli não tem mais, aquela empresa individual de responsabilidade limitada. Mas vamos aqui nas autarquias. Olha, são pessoas jurídicas de direito público e interno, as autarquias, inclusive as associações públicas. Olha exemplos aí de autarquias que a gente tem. O INSS, o Inmetro e o IBAMA, tá? Olha só, extremamente especializados. Isso dá ou não dá mais eficiência? É um aspecto extremamente importante. Gente, eu trouxe uma colinha aqui com algumas questões, só para mostrar para vocês, que já caíram na OAB. Vou disponibilizar esse material para vocês, obviamente vocês vão achar ele aí num formato de texto, tá? Aí para download. Olha só, em 2012 foi cobrada a temática: quantas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta assinalem a afirmativa correta? Aí a assertiva correta era: as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Aqui, ó, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, e pelo Código Civil aqui você via também que são pessoas jurídicas de direito público. Então, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Exigiu justamente o conhecimento aí do artigo 37, 19, tá? Então, algo bem bacana aí. E pessoal, só trazendo mais um conceito para vocês aqui, o Decreto-Lei número 267, ele define autarquia, tá? Ele define autarquia. Olha só, o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, ou seja, para mais eficiência. E aí é de extrema importância, né? Porque fazendo parte da administração pública, vai ter lá os mesmos privilégios que a administração direta, tá? E aí exemplos que eu coloquei para vocês: INSS, Inmetro e o IBAMA. Certinho, gente? Não acabei, tá? Não acabei. Eu quero bater um papo com vocês sobre umas autarquias ainda mais especiais, que são as agências reguladoras. Mas isso a gente pode deixar para o próximo bloco, ok? Então, como de costume, bora lá que vai dar certo. Valeu!